E aí, galerinha, professor Jadson Rodrigues. Bom, pessoal, vamos dar continuidade ao nosso assunto de combinatória. Hoje nós vamos falar de uma técnica de contagem, que é o arranjo simples, beleza? Bom, como é que funciona esse arranjo? O que é que significa, né? Então, vamos lá. Arranjo simples. Seja A um conjunto com N elementos, beleza? E P um número natural menor ou igual a N. Chama-se de arranjo simples PAP dos N elementos de A aos agrupamentos de P elementos distintos cada, que diferem entre si pela natureza ou pela ordem de seus elementos. E como é que a gente faz essa contagem? Utilizando aqui a expressão, que é a fórmula do arranjo simples, beleza? Que a gente já viu que é o que? Um número binomial, né? NP, por exemplo. Beleza? Bom, vamos ver como é que funciona isso aí. Então, se eu tenho um grupo ou um arranjo de grupos, beleza? O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que conhecer esses elementos. Ao conhecer esses elementos, eu vou saber se eles são distintos ou pela ordem ou pela natureza. Por exemplo, antes de fazer esse exemplo aí, vamos observar o seguinte, ó. Você tem aqui um grupo, vou chamar aqui esse conjunto aqui de conjunto A, B, C, D. Beleza. A, B, C, D. Primeira coisa que você observa, esses elementos são distintos? São distintos. Distintos pelo quê? Pela ordem, pela natureza, beleza? A, B, C e D. Mesma coisa, você pode pegar um outro grupo, chamar esse conjunto aqui, 1, 2, 3 e 4. Observar se eles são distintos ou não. Eles são distintos pela ordem ou natureza. Mas o que é que significa isso? Então vamos lá resolver o exercício e ver o que de fato quer dizer isso aí. Então vamos lá, ó. Quantos números diferentes e de 3 algarismos distintos podem ser formados com os algarismos de 1 a 8. Então, beleza. Eu tenho aí o conjunto, certo? Qual é o conjunto que eu tenho aí? 1, 2, 3. Vamos chamar esse conjunto aqui de A. 1, 2, 3, 5, 7 e 8. Beleza? Esses são os elementos desse conjunto. O que é que eu quero fazer? Eu quero calcular quantos números diferentes e de 3 algarismos, olha aqui, ó, distintos, podem ser formados utilizando esses elementos aí, ó. Então vamos lá. Vamos fazer de dois métodos, certo? Vamos fazer utilizando a fórmula, que é essa daqui, e vamos fazer utilizando o princípio da contagem. Primeiro vamos fazer utilizando a fórmula. Então, eu quero criar um grupo, fazer uma contagem entre esses elementos, de tal forma que, desses que estão aqui, eu vou escolher 3. Beleza? Então, eu quero fazer aí uma contagem, um arranjo. Então, quantos elementos aí? 6. De 6, 3 a 3. Ou seja, eu vou escolher de 3 em 3 dos 6 que estão lá. De quantas formas eu consigo fazer isso? Então, vamos lá. 6 fatorial dividido por 6 menos 3 fatorial. Quanto é que dá isso aí? Bom, isso aqui vai ficar 6 que multiplica 5, que multiplica 4, que multiplica 3. E eu paro no 3. Por que eu paro no 3? Porque embaixo vai ficar 3 fatorial. Que eu posso simplesmente simplificar e vai dar 5 vezes 4, 20. 20 vezes 6, 120. Maneiras diferentes. Beleza? Então, tenho 120 números de 3 algarismos distintos. Show de bola? Essa é a maneira utilizando aí a fórmula. Agora, pelo princípio fundamental,
a gente pode fazer da seguinte maneira. Imagine que eu tenho um número, vou chamar esse número aqui de K, que ele tem 3 algarismos. Beleza, esse número aí tem 3 algarismos. E eu quero formar ele utilizando esses algarismos aqui, ó. Certo? Observe que se eu coloco o número 1, 2, 3, isso aqui é um número de 3 algarismos. Beleza. Porém, se eu trocar de posição qualquer um deles, vamos, por exemplo, trocar o 2 e o 3, eu vou ter um outro número, que vai ser o 1, 3, 2. Observe que são números distintos, porém, eles possuem os mesmos algarismos. Por que eles são distintos? Porque a ordem dos seus algarismos aqui, ela é importante, ela é relevante. Então, na maioria das vezes que nós formos fazer questões de contagem, nós temos que nos ater à ordem e à natureza dos elementos, se elas são distintas ou não, beleza? Bom, então para concluir, nós temos o seguinte: seria muito trabalhoso eu elencar de um por um. Eu posso fazer uma contagem total. Então, observe, eu tenho quantos números que eu posso colocar aqui na primeira posição. Observe que os números que eu tenho dispostos é do 1 até o 8. Qualquer um deles pode ficar nessa posição. Então, eu tenho 6 possibilidades. Beleza. Vezes, eu vou utilizar o princípio fundamental da contagem, que foi o que a gente utilizou para calcular quantas maneiras eu posso fazer uma escolha. Beleza? Independente no caso da primeira. Então, vamos lá. Para a segunda escolha, eu posso utilizar quantos algarismos? E é aí que eu tenho que tomar cuidado. Por que eu tenho que tomar cuidado? Porque na segunda opção, eu também posso colocar qualquer número desse. Não faz problema, não tem problema. Então, seria 6 também. Não tem problema nenhum. Poderia ser 6 também. Só que a questão que é o quê? Algarismos distintos, ó. Eu tenho que observar essa palavra, distintos. Então, significa que o algarismo que eu utilizei na primeira escolha, já que eu tenho 6 delas, eu escolhi uma. Vamos supor que eu escolhi o número 1. Se esse número aqui for 1, eu não posso colocar o 1 aqui de novo. Porque se o 1 entrar aqui de novo, não vai ser um algarismo distinto. Beleza? Então, eu só tenho 5 possibilidades de escolha, porque uma eu já utilizei. Beleza. 5 possibilidades. Vezes a minha terceira escolha vai seguir o mesmo princípio. Se eu já utilizei um algarismo aqui e eu já utilizei um outro aqui, eu estou colocando o 1 e o 3 só como exemplo, tá, galera? Tanto faz qual for o número que eu escolhi. O que importa é que eu já fiz 2 escolhas. E dessas 2 escolhas, eu não posso repetir nenhuma delas aqui na terceira. Então, significa que eu só tenho 4 escolhas possíveis. Beleza? Porque eu já utilizei 2. Ó. Vamos supor que eu utilizei a primeira e a segunda. Eu só vou ter 4 disponíveis. De modo que essa terceira seja diferente das outras anteriores. Pronto. Para calcular aí todas as escolhas possíveis, é só multiplicar. Que a gente acabou de fazer essa conta e viu que é 120. Beleza? Então, podemos pensar dessa maneira aí quando formos fazer uma questão de arranjo. Vamos fazer mais um item. Quantos números diferentes e de 3 algarismos distintos existem no sistema de numeração? Então, vamos lá. O que é que a gente tem que observar? O nosso sistema decimal tem quantos algarismos? Então, vamos colocar aqui, ó. Tem o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9 e acabou. Então, eu tenho 10 algarismos à minha disposição. Beleza? Tenho 10 algarismos. O que é que a questão quer? A questão quer quantos números diferentes, olha, essas palavras são muito importantes, de 3 algarismos distintos
existem. Então, vamos fazer o mesmo esquema, ó. Vamos pegar um número aqui de 3 algarismos em cima dessas escolhas que eu tenho. Beleza. Para a primeira posição, eu tenho quantas possibilidades de escolha? Observe que um número de 3 algarismos, ele pode ser 1, 2, 3, 2, 3, 1. Ele nunca pode começar com o quê? Com 0. Não posso ter, por exemplo, aqui, ó, 0, 2, 3. Esse número aí, ele tem apenas 2 algarismos. Porque o 0 aqui não vai contar. Beleza? Então, aqui eu tenho quantas possibilidades de escolha? Se eu não posso escolher o 0, eu tenho 9. Beleza. Vezes quantas possibilidades de escolha eu tenho para o segundo algarismo? Observe que agora eu posso escolher o 0. Já que o 0 só não pode entrar na primeira escolha, no primeiro algarismo. A partir do segundo eu posso escolher o 0. Beleza. Então, se eu não escolhi o 0 aqui, eu escolhi um outro número que não foi o 0. Vamos supor que eu escolhi o 3. Certo? Então, eu tenho quantas escolhas agora? Todas as outras, exceto o 3. Bom, se das 10 escolhas possíveis eu só eliminei uma, então eu tenho 9 escolhas possíveis ainda. 9 escolhas restantes. E eu vou multiplicar por quantas escolhas eu tenho agora para escolher o terceiro algarismo. Então, beleza. Se no primeiro eu utilizei uma escolha, que eu disse que era o 3, só como exemplo, tá? Pode ser qualquer uma, exceto o 0. E agora eu escolhi outro para colocar na segunda posição. Vamos supor que foi o 5. Beleza. Então, das 10 disponíveis que eu tinha, eu já utilizei 2. Faltam quantas? Faltam 8. Beleza. Então, quanto é que dá isso aí? 9 vezes 9, 81, vezes 8. 81 vezes 8, 648. Beleza. Isso aí seria a maneira de calcular. E como é que eu faria essa conta? Utilizando aí a expressão do arranjo simples. Beleza? Como é que eu faria isso? Então, vamos lá. Vamos fazer a mesma conta, porém utilizando a fórmula, certo? Então, eu tenho que fazer uma escolha, um arranjo de 10 números, escolhendo 3. Beleza? Isso aí ficou claro. Porém, desses números aqui, eu observo que existem aqueles nos quais o 0 começa primeiro. Então, eu não posso contar com esses números. Todos os números que começam com 0, eu tenho que excluir da contagem. Então, o que é que eu faço? Menos todos aqueles números, que no caso aqui, ó, eu vou escolher tirando 0. Ou seja, eu vou escolher, dentre 9 números, eu vou escolher 2. Quem são essas escolhas? São aqueles camaradas, ó, que começa com 0. Porque se eu for excluir o 0 aqui, eu só vou ter 2 escolhas. Beleza? E se eu excluir o 0, eu vou ter 9 algarismos, não 10. Tranquilo? Bom, então fazendo aí essa conta, nós temos o seguinte. 10, 3 vai ser 10 fatorial sobre 10 menos 3 fatorial, menos 9 fatorial sobre 9 menos 2 fatorial. Quanto é que dá isso aí? Aqui vai dar 7, então vou desenvolver o 10 até o 7, ó. 9, 8, 7 fatorial. E embaixo eu já sei que fica 7, menos, aqui também vai ficar 7, ó. Então vamos desenvolver até o 7. 9 fatorial, perdão, 9 vezes 8 vezes 7. Dividido aí por 7 fatorial. Simplifico aqui.
Beleza? Simplifico aqui. Então, quanto foi que ficou? 10 vezes 9 é 90. E 90 vezes 8, 720. Menos 9 vezes 8, 72. Quanto é que dá isso aqui? Então, 720 menos 72 vai ficar 2 para 10 é 8. Vem um aqui. 8 para 12 é 4. Vem um aqui. E 1 para 7 é 6. 648, que era o valor que a gente tinha encontrado anteriormente. Beleza? Bom, galerinha, espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. E até a próxima. Valeu!